Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tomás, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário. Bom, eu criei esse canal para trazer para vocês a psicologia fenomenológica e ligada à psicoterapia, à psicologia clínica, ao contexto terapêutico. Então, para você que é um terapeuta, para você que é psicólogo, para você que é um aluno de psicologia ou interessado na fenomenologia, esse canal é ideal para você. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a consciência intencional, um conceito que é fundamental para quem estuda a fenomenologia, um conceito chave para a compreensão do ser humano e que muitas vezes eu vejo que ele é muito mal compreendido. Então é um conceito que, devido ao seu nome, ele gera bastante dúvida e bastante incompreensão pelo pessoal que está estudando, pelo pessoal que está se iniciando na fenomenologia. Então, a minha intenção também com esse canal é trazer a fenomenologia, só que de uma forma bem clara, de uma forma compreensível, de uma maneira simples, sem perder a complexidade que tem a fenomenologia. Então, eu vou trazer a fenomenologia aplicada à clínica e à psicoterapêutica, tá? Explorando pela internet os vídeos que tem, o conteúdo que tem gravado, eu vi que falta esse lado de uma ponte para a clínica, uma ponte para a execução mesmo, de como se faz uma clínica fenomenológica. Mas bom, vamos ao nosso conteúdo de hoje, que é a consciência intencional. Mas então, o que é a consciência intencional? Basicamente, o ser humano, ele capta a realidade a partir da sua consciência. E a consciência, para a fenomenologia, o que é? Então, a consciência é o estado de presença no agora, mas é um estado que está aberto, sempre se conectando ao mundo dos fenômenos. Essa seria a maneira que é trazida nos livros pelo Russell. Claro que existem definições mais extensas, mas basicamente o que está por trás disso? É que aqui a consciência ela é como se fosse uma antena. Imagina uma antena que está captando os fenômenos que vêm de fora. Então aqui intencionalidade é o que vem de fora. É a abertura dessa consciência ao que está chegando a ela. Basicamente é como se fosse uma antena, e não só uma antena qualquer, uma antena parabólica. Por quê? Porque nós temos a capacidade, pela nossa atenção, pelo nosso foco, em posicionar essa antena para aquilo que a gente vai perceber. Claro que quando a gente não está tendo essa atenção, tendo esse foco, a nossa antena está percebendo o mundo dos fenômenos que chegam a nós. Então, intencionalidade aqui é essa abertura ao mundo, esse abrir-se ao que vem de fora. Por isso que cria essa confusão, muitas vezes. Porque quando a gente chega a partir de um vocabulário comum, vamos colocar assim, popular, parece que a minha consciência tem uma intenção para fora no mundo. Então é como se fosse de dentro para fora. Para a fenomenologia é exatamente o contrário. Então a consciência ela está aberta para o mundo e os fenômenos do mundo chegam a ela. E intencionalidade também quer dizer o quê? Que nossa consciência está sempre dando significado a esses fenômenos que se apresentam a ela. Se vocês já viram um vídeo anterior que eu já postei, que já tem no meu canal, vocês vão lembrar que eu falei da atitude fenomenológica. Basicamente, então, por que eu estou trazendo esse conceito? Vocês vão ver que, para compreender a fenomenologia, é muito importante ir captando cada um dos conceitos, porque eles se entrelaçam, eles estão sempre se cruzando. Então, é impossível falar de um conceito sem trazer o outro. Então, qual que é a questão aqui? Temos a consciência intencional, que é a nossa forma de captar a realidade, captar o mundo dos fenômenos, é a nossa abertura ao mundo, e temos também a atitude natural, que é o que a gente carrega da nossa história de vida. Essa atitude natural vai criar uma barreira de significados que nós aprendemos, que nós carregamos a partir da nossa infância, da nossa cultura, da nossa família, do nosso contexto sociocultural e familiar, que vai fazer com que aquilo que a gente capta no presente, no agora, fica enviesado, fica obstruído por essa atitude natural. Então, quando estamos no nosso dia a dia captando a realidade,
a nossa realidade ou a nossa consciência, ela já está limitada por conta da atitude natural. Então, ela está aberta ao mundo, os fenômenos chegam a ela, mas chegam contaminados. Eles chegam sujos. Do quê? Das nossas crenças, dos nossos conhecimentos. Isso acaba criando um efeito de que estamos sempre nos relacionando com o mundo, mas de uma determinada forma, da nossa singularidade. Então, reparem só que interessante. Ao mesmo tempo que a nossa consciência, ela capta o mundo e ela se abre ao mundo, ela também já carrega uma forma enviesada de estar no mundo. Mas, bom, a questão aqui é que a consciência, ela tem vários atos de consciência. Esse é o nome que a fenomenologia traz também para as formas como a consciência se manifesta. E vamos falar algum deles. Por exemplo, a memória. Quando eu penso no que seja que for, reparem só, comecem a pensar em qualquer memória que vocês têm. Toda memória é na relação com o mundo, com o fora de si. Então, todas as memórias que eu carrego, elas têm uma relação com uma experiência de vida que eu tive na minha história no passado. Esse é um ato. Outro ato seria um sonho. Então, quando eu tenho um sonho, eu sonho com algo, muitas vezes, que eu já vivi, ou com uma relação com algumas experiências que eu já tenha passado. Outro ato de consciência é a emoção. Quando eu tenho uma emoção, é uma emoção que vem do quê? De experiências também que eu tive no mundo. Se vocês prestarem atenção, todo ato da consciência, ela é uma relação direta com o mundo, com o fora de si. Então, a consciência intencional mostra que nós, seres humanos, estamos sempre conectados com o mundo. Ou seja, que esse mundo tem a ver com a nossa história de vida, com o nosso passado, ou tem a ver com nossa projeção para o futuro, ou tem a ver com o momento no presente. A questão aqui é que sempre estamos abertos para o que a gente já viveu, para o que a gente projeta no futuro, mas que tem uma relação com o mundo, e para o momento do agora. Então a nossa consciência é aberta. É uma conexão que temos com o mundo. Então, para a fenomenologia do Husserl, o ser humano é sempre um ser humano conectado, em conexão com o mundo. Tanto que ele critica a pura subjetividade. E bom, esse seria outro tema que dá para fazer mais um vídeo com ele. Então, falando sobre a subjetividade e intersubjetividade, eu vou falar de forma bem resumida agora, mas a questão é que, para a fenomenologia do Husserl, e que eu vejo isso aplicado dia a dia no consultório, na minha forma de compreender o ser humano e a realidade, estamos sempre carregando em nós o outro. Então, o ser humano sempre é um ser humano que é intersubjetividade. Bom, não podemos também confundir ou comparar esse conceito de consciência com o que a psicologia fala sobre a mente. Esse é outro erro que acontece muitas vezes para quem está começando a estudar fenomenologia, é trazer e comparar o que ele já conhece da psicologia, das teorias que vêm do naturalismo, que vêm de outros modelos, com o que se fala na fenomenologia. Por que não se deve comparar? Porque a fenomenologia ela surge a partir de uma observação pura daquilo que é o fenômeno de percepção. Então, daquilo que é a consciência sendo ela refletida, sendo ela observada. Então, é diferente daquilo de como foi surgindo na psicologia naturalista, na psicologia que a gente estuda nas universidades, onde temos todo um trajeto que vem das ciências naturalistas, das ciências positivistas. Lembre-se que Husserl ele criou a fenomenologia justamente para mostrar como essas ciências racionalistas, essas ciências que olham o ser humano a partir de um ponto de vista exterior, de um ponto de vista mais distante, não conseguem criar uma percepção pura daquilo que se apresenta. Bom, dito isso, a gente vê que nesse conceito de consciência intencional, o Husserl ele observou que o ser humano ele está sempre se abrindo ao que se apresenta. Então, a consciência ela é um movimento de estar captando aquilo que chega a ela.
Uma vez que podemos desenvolver essa ideia, o importante dela é captar de como ela, por que ela é importante, por que ela é relevante para nós psicólogos, para o terapeuta que faz atendimentos. Basicamente é perceber que aquela pessoa que está trazendo um conteúdo, uma história, seja o que for no que ela traga na sua narrativa, é importante captar que não importa o que eu já conheço do tema que a pessoa fala. O que vai importar, o que vai interessar é eu acessar aos significados que ela carrega sobre aquela experiência. Então é uma maneira de quê? De eu dar um espaço para que a pessoa possa se abrir com a sua própria atitude natural. Então, olha só que interessante que é, quando estamos numa sessão de terapia, o terapeuta, o fenomenólogo, ele vai se colocar no foco para a pessoa, para que ela possa se abrir com ela mesma. Então, a minha presença como terapeuta, ela se dá como uma abertura no meu foco de consciência, dentro daquilo que a gente vai falar mais para frente, que é a atitude fenomenológica. Mas, basicamente, essa atitude de eu focar a minha atenção e a minha percepção para a pessoa faz com que ela possa se abrir com ela mesma. E isso se dá como? Explorando os significados dos fenômenos que se mostram. Então, e qual que é o paralelo disso, ou o que isso tem a ver com a consciência intencional? Basicamente, que é reconhecer que a pessoa tem uma consciência intencional, que ela carrega toda uma história de vida, ela carrega toda uma bagagem de experiências, de significados que vão dando um contexto de mundo, que vão dando um contexto de realidade para ela. Só que esse contexto de realidade, ele se encontra limitado por crenças, por experiências, por medos, por receios, por temores, que fazem com que a pessoa vá fazendo escolhas na sua vida limitadas dentro dessas crenças. Então a consciência intencional aqui se vê como uma abertura que a pessoa tem ao mundo, mas que essa abertura ao mundo, ela capta os fenômenos do mundo, mas ela está captando esses fenômenos de forma muito limitada. E quando eu falo disso, é que todos nós carregamos uma forma de estar no mundo singular, mas que ela também tem a ver com o mundo. Então tem a ver com a cultura, tem a ver com a sociedade, tem a ver com a família que a pessoa cresceu e foi criada. Porém, a questão aqui é que ela foi tendo, a partir dessas experiências, a partir desse crescimento, do seu desenvolvimento, ela foi dando um significado único para tudo isso. E é lá que eu preciso ir. Eu preciso chegar, me colocar como terapeuta, como alguém que não sabe. Eu falo isso para os meus pacientes. Você tem que me ensinar como você vive a tua vida. Você tem que me mostrar como é para você a tua realidade. E é interessante, porque quando eu me coloco nesse lugar de eu não sei quem é você, você tem que me mostrar quem é você, a pessoa ela compreende e ela vai se abrindo. Ela vai mostrando qual que é o mundo dela. E o mais interessante também é que a pessoa ela sente a nossa atenção. É uma sintonia mesmo que se cria. Então, bom, esse vai ser também outro vídeo que eu vou falar sobre a relação terapêutica. O importante aqui é ver que a consciência, a pessoa traz essa consciência intencional, ela carrega a sua atitude natural e ao mesmo tempo ela está aberta ao fenômeno que se apresenta a ela, que é o terapeuta. Então, quando eu me mostro, quando eu me coloco nessa atitude fenomenológica de atenção, de foco ao outro, a pessoa ela também sente isso. Ao sentir isso, ela vai se abrindo, ela vai trazendo conteúdo que é significativo para ela. E essa é outra questão muito importante aqui. Notar que o que importa de ser explorado é aquilo que a pessoa traz. E aí esse é um ponto muito relevante da clínica fenomenológica em comparação com outros modelos, os modelos explicativos, que são os modelos do naturalismo. Lembre-se que a fenomenologia é uma ciência compreensiva. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu como terapeuta, eu como pesquisador, eu como fenomenólogo, eu vou me aproximar compreensivamente do fenômeno que se mostra a mim.
Eu vou me aproximar compreensivamente da pessoa. Compreensão aqui é o quê? É estar aberto àquilo que se mostra. É acolher, dito de outra forma, para o ser humano. É acolher a pessoa que está chegando a mim. E quando eu falo acolher, é deixar a pessoa à vontade. Fazer com que ela se sinta à vontade nessa relação terapêutica, nesse espaço terapêutico. Então, fazer isso requer a sensibilidade do terapeuta, requer com que ele consiga olhar o outro a partir dele mesmo. É notar o que ele está precisando para fazer esse momento da sessão terapêutica um momento mais agradável. Mas então, a questão da intencionalidade aqui. Eu, como terapeuta, eu me apresento como um fenômeno também para o meu paciente. E ele, carregando a sua atitude natural, carregando as suas crenças, as suas limitações, os seus julgamentos, ele também está nesse lugar julgando a situação. Ele também tem crenças que ele carrega do que é estar sentado como paciente frente a um psicólogo. E o que eu mais vejo nesses primeiros momentos é que muitos pacientes, eles acreditam que o psicólogo tem que dar respostas, que o psicólogo é alguém que vai dar o caminho para a salvação, vamos colocar assim, o caminho para a cura. E logo de cara eu trago que não é por aí, que esse espaço terapêutico é um espaço onde a pessoa ela vai se abrir com ela mesma, onde ela vai poder olhar para a sua vida e direcionar, a partir das suas escolhas, o caminho que ela achar pertinente para si. Bom, a pessoa que ela chega na terapia, ela carrega crenças sobre o que há de esperar. E muitas vezes as crenças vêm de que o especialista ele tem as respostas, de que o profissional no qual a gente vai se consultar vai nos dar as direções sobre o que fazer na nossa vida. Bom, na fenomenologia, como é uma ciência compreensiva e dentro da psicologia fenomenológica também se dá esse movimento, eu mostro que não, que esse é um espaço onde a pessoa ela vai poder olhar para si, reconhecer, trazer para a consciência, trazer para esse estado de reflexivo no agora, no presente, o que ela quer para si. E esse é um caminho que requer muita coragem, requer que a pessoa queira ver o seu passado, queira ver as suas vontades, tenha essa disposição de encarar as suas dores, de poder assumir a responsabilidade sobre si mesmo. Então, essa é a grande questão. No movimento compreensivo, o terapeuta ele não mostra o caminho, nem vai dizer o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. O terapeuta pode pensar junto. Muitas vezes eu também trago isso, né? Eu falo, ok, vamos pensar juntos sobre o que você poderia fazer em tal situação. Vou dar um exemplo. Um paciente pode ser muito tímido em se relacionar com as pessoas, em ambientes sociais. Imaginem que ele me pergunta, olha Tomás, o que você faria num jantar de amigos e tem uma pessoa que eu estou interessado em conhecer, o que você faria? Aí, muitas vezes, uma resposta que eu trago é a seguinte, olha, o que eu faria nessa situação eu posso até te falar, mas isso talvez seria, se você fosse fazer isso que seria algo que eu faria com a minha personalidade, com as minhas capacidades, competências sociais, pode ser até que para você seja mais difícil de lidar com essa situação. Então vamos pensar juntos como você se desenvolveria em determinada situação. Reparem aqui que eu vou me colocar junto da pessoa para experienciar, para pensar o que ela poderia fazer. Mas eu sempre falo outra coisa, que o importante é tentar, é ir para a experiência. Porque a experiência sempre pode ser diferente daquilo que a gente pensa. Então, o que está por trás também é que, mesmo a gente pensando e mesmo que eu possa direcionar um caminho, quem vai ter que se fazer responsável das consequências das suas escolhas, daquilo que ela queira fazer, é ela mesma. Então, esse é outro ponto importante. Mostrar para a pessoa que ela que é responsável das suas escolhas. A grande questão desse ponto é que a pessoa tem que se fazer
responsável daquilo que ele escolhe. Voltando mais um pouco, quais que seriam os benefícios sobre o conceito de intencionalidade sobre a psicologia clínica? Trazendo a questão de que a fenomenologia é uma ciência compreensiva, uma ciência que nos aproxima as experiências e a forma como a pessoa traz os significados que ela colocou na sua experiência de vida. Isso vai ajudar a gente a ver que quando eu tento explicar o outro, quando eu trago uma teoria que vai explicar aquilo que a pessoa está colocando, muitas vezes o que acontece? Eu crio um afastamento sobre aquilo que a pessoa está falando, e não só, também eu me afasto daquilo que a pessoa está sentindo. Se cria uma barreira mesmo. Se cria uma barreira de quê? De uma barreira teórica sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. E o paciente, ele sente isso. É muito interessante ver como muitos pacientes já me relataram que outros psicólogos, eles sentem que é como se eles estivessem criando um distanciamento cada vez que eles vão falar alguma coisa. Por quê? Porque eles vão buscar na sua mente, eles vão buscar uma explicação teórica sobre aquilo que a pessoa está trazendo. E essa explicação teórica muitas vezes não tem muito a ver com o que a pessoa realmente, com o que realmente é significativo para a pessoa. O efeito disso é que o paciente, ele se sente julgado, se sente classificado, se sente diminuído por aquilo que uma teoria explicativa, uma teoria muito bonita que a gente pode trazer, ela não vai ao encontro do que realmente importa para a pessoa. E dependendo do tipo de personalidade que a pessoa tem, ela pode se apegar àquilo. Ela pode achar aquela explicação muito conveniente para se colocar depois no movimento onde ela vai pegar essa explicação para se ver como uma vítima, por exemplo. Qual que é a questão por trás? O risco de trazer uma explicação que vem de uma teoria pode levar a uma situação onde a pessoa ela se sinta julgada, se sinta classificada. Outro ponto importante também de dizer dessa relação, essa diferença entre o modelo compreensivo da fenomenologia e os modelos explicativos, é que quando trazemos, por exemplo, uma interpretação, dentro do que seria uma interpretação no modelo explicativo, a gente vai buscar isso numa teoria. Então, a teoria fala que quando a pessoa está com um determinado comportamento ou se coloca de uma determinada situação, isso vem de uma experiência precoce que vai mostrar isso ou aquilo. Bom, na fenomenologia a gente também faz interpretações, mas essas interpretações têm sempre a ver com o quê? Com aquilo que a pessoa trouxe como o seu contexto de vida, como a sua história de vida. Então as interpretações são pontes de relação entre aquilo que a pessoa faz no presente e aquilo que ela carrega da sua história de vida. E o interessante é que quando a gente dá essas interpretações, nesse momento agora eu estou falando da minha clínica, né? Quando eu dou essas interpretações dentro da história de vida da pessoa, ela começa a perceber como muitas vezes ela vai entrando num movimento repetitivo sobre as suas escolhas. Tanto que na fenomenologia a gente não fala de comportamentos, a gente fala de escolhas. Só que muitas das nossas escolhas, elas estão automatizadas. Elas mostram o quê? A atitude natural na sua maior potência, vamos colocar assim. Em que sentido? A atitude natural vai deixando a pessoa cada vez mais limitada em perceber o presente. Então o que ela faz? Ela apenas vê o presente em relação àquilo que ela já viveu no passado. Então, as escolhas que a pessoa vai fazendo vão ficando cada vez mais automatizadas, mecanizadas. A pessoa tem pouca consciência do que realmente está acontecendo no agora. Quando a pessoa está nesse estado tão entregue à atitude natural, vemos que ela se sente, quando ela está numa situação de muita aflição, de muita angústia, ela se sente num beco sem saída. Ela sente que não tem como
ela escolher diferente. Ao fazer essa exploração compreensiva com a pessoa, ela vai se abrindo, porque ela vai percebendo que as suas escolhas estão muito relacionadas ao seu passado, a medos, a traumas, a situações difíceis. E assim ela projeta essas situações no presente. Então ela deixa de ver o presente. Ela vive uma relação imediata com o presente a partir dessas experiências do passado. Mas uma vez que a pessoa vai se abrindo, ela vai sentindo da onde vêm esses medos, da onde vêm essas dores, ela consegue criar o quê? Um efeito de distanciamento sobre essa tensão emocional que a pessoa carrega. Isso que eu acabei de falar é uma forma bem resumida, bem reduzida de mostrar o processo terapêutico, que é a pessoa entrar em contato com o conteúdo emocional que ela carrega. Outro ponto que eu quero trazer aqui é como se aproximar de dar esse espaço de compreensão para o paciente, para o cliente. Então, primeiro, o que eu vou falar é o que não deve ser feito. Então, o jeito errado de explorar o conteúdo que a pessoa traz, de dar esse espaço de acolhimento, é muitas vezes algo que a gente faz como terapeuta, como psicólogo, de forma também automatizada, que é fazer perguntas de por que você fez aquilo, por que aconteceu isso. E reparem só, quando eu pergunto um porquê, eu estou levando a pessoa a dar uma resposta racional sobre a situação. E é uma resposta racional que ela já sabe, que ela já carrega. Então a gente está reforçando nessas perguntas porquês a atitude natural. Eu estou reforçando o automatismo, a justificativa que ela criou do mundo para ficar nesse mesmo movimento. Então fazer perguntas porquê pouco ou nada ajudam a fazer uma exploração compreensiva dos significados de mundo que ela carrega. Basicamente assim, a pessoa ela vive numa relação com a realidade. Quando eu falo a pessoa, eu também, todos nós. Vivemos numa relação com o mundo onde a gente tem já certos pilares que definem como a gente vê essa realidade. Quando eu faço uma pergunta por quê, a pessoa ela só reforça esses pilares sem perceber quais são esses pilares. Porém, e esse seria o jeito correto de explorar a consciência intencional que a pessoa carrega, então entrar nos significados da atitude natural que ela carrega, é fazer perguntas através do como. Então, fazendo perguntas através do como, eu vou aonde? Eu vou na experiência sensível que a pessoa tem. Eu vou entrar em contato dos significados que ela carrega, então ela vai ter que se explanar, ela vai ter que falar, ela vai ter que discernir sobre aquilo que ela está trazendo como conteúdo. Ela vai ter que entrar em contato dos próprios significados sobre aquilo que ela está nos contando. E não só ela vai entrar em contato da própria narrativa. Então, ela não só vai entrar em contato dos significados, ela também vai entrar em contato do estado afetivo emocional, dos sentimentos que ela carrega ligada a esses significados. E o interessante do ser humano é que toda memória, todo conteúdo que ele expressa tem também um conteúdo emocional, tem também um conteúdo afetivo, sentimental. O ser humano é um ser afetivo, é um ser sentimental. Ele coloca significados e todo significado tem um conteúdo sentimental. E por que isso é tão importante? Porque é sentindo essas emoções que se provoca a transformação terapêutica. Então, o que mais importa é explorar não só o mundo de significados que a pessoa carrega, mas também o seu conteúdo afetivo e emocional. É acessando esse conteúdo afetivo e emocional que a pessoa ela vai trazendo para a consciência essas tensões que a mente, que é a atitude natural, né? Agora fazendo um pequeno paralelo, mas que a atitude natural, por ter esse movimento automatizado de não entrar em contato com os significados por baixo dessa maneira de estar no mundo, acaba abafando, por consequência, as emoções. Tá?
Falar sobre esse tema, sobre as emoções, sobre os afetos, os sentimentos, também vai ser outro texto, outro vídeo que eu vou trazer para vocês mais para frente. Bom, pessoal, por hoje tá bom já. Quem achou interessante, quem tiver alguma questão, podem fazer perguntas. Quem curtiu o vídeo, dê um like. Quem quiser pode se inscrever no canal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.